Esse vídeo é para você que já tem um negócio digital, já tem base de alunos e está querendo criar o próximo passo como uma mentoria. Eu vou te mostrar 3 coisas. O que é uma mentoria e quais são os princípios de uma mentoria de sucesso, os elementos que tem numa boa oferta de mentoria e o que você tem que olhar primeiro para começar a vender logo. Então bora! Meu nome é Vinícius Veras e eu ajudo negócios digitais a lucrarem mais com o mesmo cliente, transformando muito mais a vida deles no processo. Primeiro ponto, o que é mentoria? Mentoria é programa de acompanhamento próximo. Mentoria não é simplesmente uma palavra mágica que a gente usa, né, para botar um high ticket no nosso curso, simplesmente começar a cobrar a mais. Isso é uma prática do nosso mercado, tem muitas mentorias por aí que simplesmente usam o nome de mentoria, mas de fato não são uma mentoria, não tem um programa de acompanhamento. E a mentoria é a melhor forma de transformar o seu cliente. Melhor. É o formato de entrega de conhecimento que mais vai transformar o seu cliente. Muito mais do que um curso que o cara tem que assistir por ele mesmo, você está ali acompanhando ele durante a jornada. Então é muito mais fácil de proporcionar resultado para o seu cliente se você está nesse modelo de mentoria. Então, alguns princípios de mentoria de sucesso. Cara, o cliente está sempre no centro, só que primeiro o mentor. Então você sempre vai tentar facilitar o máximo que você consegue a vida do seu cliente, desde que isso não fira o seu desejo para o seu negócio. Não faz sentido você, já que o cliente quer, você colocar um plantão de dúvidas semanal, se para a vida do mentor isso fica insustentável. Então você sempre vai tentar facilitar a vida do cliente ao máximo, colocando ele no centro do seu negócio, no centro do seu produto, mas nunca a ponto de ferir o que o mentor quer para a vida dele. Então, cliente no centro, mas o mentor sempre primeiro. Outro grande princípio, você precisa ter, cara, para você ter uma boa mentoria, você precisa ter clareza da transformação que você gera no seu cliente. Você precisa entender para onde você vai levar ele. Não é simplesmente, beleza, eu sei que eu ajudo. Não, mas qual é a transformação clara que você gera? O que acontece com ele depois que ele fica com você? Segundo ponto, elementos de uma boa oferta de mentoria. Primeira coisa é o preço. O preço, você que já tem base de alunos, você tem algum curso. Normalmente, você vai precificar de 5 a 10 vezes mais o que é o seu infoproduto hoje. Então, se você tem um curso, que é o seu curso principal, o produto que você vende, ou no perpétuo, ou que você faz lançamentos, no ticket de 1.000, provavelmente a sua mentoria vai ser algo entre 5 mil e 10 mil reais. Se você for muito ousado, um pouco mais do que isso, ali chegando até 20 vezes. A sua promessa de mentoria, que é bem importante, né? Como eu falei, você precisa ter bastante clareza de para onde você está levando o seu cliente. E a promessa é a frase, né, que mostra para o seu cliente qual vai ser o ponto B dele. Outro elemento são os entregáveis. Os entregáveis é realmente como que você vai fazer ele caminhar pela transformação. Se vai ser reunião individual com você, se vai ser uma mentoria em grupo, se você vai ter apoio de outros profissionais, se você vai ter, por exemplo, um coach que acompanha individualmente cada mentorado seu, se você vai ter encontros ao vivo que são temáticos para você ensinar, passar conteúdo, tudo isso entra nesse campo dos entregáveis. E é extremamente importante para você ter uma boa oferta de mentoria que você tenha entregáveis bem estruturados. A outra coisa, que é uma das mais importantes inclusive, é a clareza de para quem é e para quem não é a sua mentoria. Quando você já tem uma base de alunos, muitas vezes a sua percepção de que se você criar um high ticket não vai ser para todo mundo, isso te impede de criar. Mas é justamente o oposto. Toda mentoria é feita para a minoria. Quando a gente fala, né, dessa questão do como é que eu defino então para quem é e para quem não é, às vezes você simplesmente vai pegar o melhor recorte dos seus alunos. Então digamos que isso é um caso real de um cliente que eu tenho e estou construindo a mentoria com ele. Ele está no nicho de engenharia. O curso dele é 100% técnico na área de engenharia. Não tem nada a ver com construção de empresa da engenharia. Para qual lado a gente foi na mentoria, então? A mentoria constrói justamente essa parte profissional para o cara se desenvolver e ter uma empresa de engenharia. Nem todo mundo que está aprendendo com ele engenharia vai querer se tornar empresário da engenharia. A gente está falando para uma parcela dos alunos dele e é natural que tenha essa diferenciação muito grande entre o seu cliente do high ticket e o cliente do seu produto principal. Isso é normal, assim que tem que ser, e muitas vezes você vai perceber que quando você cria um passo maior para o seu aluno, na verdade, a sua comunicação muda também e você começa a atrair novos alunos que vão entrar direto no high ticket. Não vai ser simplesmente uma
uma continuidade da sua esteira. O seu aluno do curso comprou a sua mentoria. Muitas vezes, ao definir para quem é, você vai ver que você vai começar a falar com outro tipo de cliente, inclusive um cliente melhor, né? O cliente do High Ticket é sempre um cliente mais agradável. E a última coisa, né? O último elemento aqui que eu gostaria de pontuar é o método. É importante que a sua mentoria tenha um método, e se não tiver um método, que é passo 1, passo 2, passo 3, que você pelo menos tenha clareza dos pilares que você ensina. Voltando ao exemplo aí da engenharia que eu usei, de uma mentoria que eu estou construindo em conjunto, a gente não tinha clareza do método. Era algo experimental, a gente está testando algumas coisas. Mas a gente tem clareza dos pilares. Então, olha, a gente precisa falar de posicionamento nas redes sociais para o engenheiro. A gente precisa ter o pilar técnico, ensinar a coisa técnica do projeto de engenharia que ele precisa entregar. Também a gente precisa ensinar para ele uma parte mais empresarial de vendas. Ele não sabe vender, né? Então, apesar da gente não ter um método super desenhado, a gente tem clareza dos pilares que a gente vai fazer, vai passar para os alunos e que vai gerar essa transformação. Então, beleza, para finalizar, o terceiro ponto, né, que é a coisa mais importante se você quer começar a vender logo, se você já tem alunos que sempre te pediram: fulano, você tem mentoria? E aí você responde: não, compra o curso aqui. Né? Se você já tem uma boa base de alunos, se você tem aí mais de 500 alunos, talvez até menos, 200 alunos, provavelmente você já teve pedidos de mentoria. Fala: fulano, eu não consigo um acompanhamento mais próximo com você, você não tem um programa de acompanhamento, você não tem um programa de mentoria. Então vamos lá, cara, a primeira coisa que você tem que olhar para criar a mentoria pensando na sua base de alunos que já existe. Se você não tem base de alunos, não é esse o caminho necessariamente, beleza? Então a primeira coisa para olhar é a promessa. Você não precisa ser tão específico na promessa. Muitas vezes a promessa da sua mentoria ela é muito parecida com a do seu curso, mas a promessa ela traz o elemento que é muito importante, que é a clareza da transformação que você gera, que foi inclusive um dos princípios que eu falei lá no início, para você ter uma mentoria de sucesso. Você precisa, a promessa é a coisa que junta tudo que você quer fazer o cara passar. Então, no nosso caso ali, no exemplo da engenharia ainda, a gente quer formar os engenheiros que estarão à frente dessas empresas de consultoria, ganhando a vida com a engenharia, nesse formato empresarial. Então, a promessa não foi exatamente assim, mas a promessa mostra para onde a gente está levando o cliente. Isso é a coisa mais importante, é a primeira coisa que você tem que parar e pensar quando você olha para os seus alunos. O seu curso ele já tem alguma transformação, você ensinou alguma coisa, você transformou a vida deles de alguma forma. Mas tá, nesse próximo passo, nesse próximo nível, para onde você vai levar essa galera? Essa pergunta é a pergunta-chave, é a primeira pergunta que você tem que responder para começar esse processo de criação de mentoria. O segundo ponto, que é quase tão importante quanto o primeiro, eu acreditava que ele era até mais, né? Mas se você não tem clareza para onde você está levando as pessoas, como é que você vai saber? Então, o segundo ponto para você olhar, né, se debruçar nesses elementos da mentoria, é justamente essa questão de para quem é a sua mentoria e para quem não é. E por quê? Quando você define para onde você está levando a galera, é muito mais fácil definir quem você vai decidir ajudar. Então, voltando ao exemplo da engenharia, para ficar mais didático aqui, a gente poderia escolher o cara que já está empregado e já está e tem o desejo de iniciar uma empresa de engenharia, ou a gente pode pegar o cara que já está ali com a empresa rodando, já tem projetos chegando, mas ele precisa escalar, ele precisa dar o próximo passo. E normalmente, essa discussão, né, da construção desse elemento da oferta, de para quem vai ser o público que você vai atender, é aí, cara, que a gente entra no poder de escolha. Você pode, e na minha opinião, deve escolher o melhor cliente. Por que você vai acompanhar um caso mais difícil? É claro, tá tudo bem, você pode ajudar, você pode escolher o que você quiser. Mas dentro dos clientes que você já tem, e você que já tem base de alunos, você tem essa noção. Tem clientes que são melhores de trabalhar, são os caras que deram depoimento, são os caras que estão mais à frente, que realmente executaram o que você ensina no curso. Quando a gente fala do formato de infoproduto, é apenas uma pequena parcela que de fato conclui e executa as coisas. Muitas vezes essa parcela é grande, o seu método funciona. O juízo aqui não é sobre o método e se ele funciona. É realmente sobre a massa de pessoas que comprou o infoproduto de você e não fez nada. E aí a gente entra também num outro ponto que é muito importante da mentoria, que é
A mentoria é lugar de você transformar o cliente. Não é para você ensinar. Você pode ensinar na mentoria? Pode. Mas mais importante do que ensinar é fazer o cara executar. Essa é a grande diferença da mentoria para o curso. O curso você ensina. Toma aqui, ó, te ensinei. A mentoria é bem diferente disso. Você fala, olha, te ensinei isso daqui. Executa e me mostra. Esse acompanhamento faz com que a pessoa execute o seu método e, de fato, colha os resultados dele. E a terceira coisa que é bem importante que você olhe, e se você olhar só essas três coisas, você já consegue criar uma oferta para sua base, é um método. E como eu falei, você não precisa ter um método muito bem desenvolvido, ter aqueles métodos cheios de acrônimo, né? Ah, o método ABCD, e aí cada letra é uma coisa. Você não precisa disso, mas você precisa ter noção dos pilares que você vai tocar para gerar a transformação que você precisa no seu cliente. Então, se você quer criar uma oferta para a semana que vem, para o mês que vem, para oferecer para a base de alunos que você já tem, você precisa tomar 3 decisões, escolher 3 coisas. Olhar só para isso é suficiente. Quais 3 coisas? Qual é o ponto B que você vai levar a galera? A promessa. Qual é a promessa? Para onde você vai levar essa galera? Segundo ponto, para quem é essa mentoria? Quais são as características do cliente ideal que você vai levar para esse ponto B? E a terceira coisa é você ter, no mínimo, um rascunho desses pilares que você precisa tocar para gerar essa transformação no seu cliente. Se você tiver só essas 3 coisas, você já consegue criar a mentoria e faturar muito alto dependendo do tamanho da sua base de alunos. Se você é um infoprodutor que já faz aí 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, já tem 2, 3 mil alunos, talvez você consiga fazer 1 milhão a mais só com essas 3 coisas que eu te falei. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você precisa, né, de ajuda para crescer o seu negócio digital, se você precisa de insumo, de estratégia para dar o próximo passo com os clientes que já existem, se inscreve aqui no canal e veja mais vídeos como esse. E tchau!